Quem olhou o título do vídeo, está escrito inequações do segundo grau, e olhou aqui para o exercício, pode questionar, mas professor, o senhor disse que é inequação de segundo grau, mas eu estou vendo aqui uma equação do primeiro grau. Sim, eu tenho duas equações do primeiro grau, porém estão se multiplicando, e a hora que eu multiplicar, isso vai resultar numa equação de segundo grau, perfeito? Para quem não me conhece, meu nome é Ademar Rocher, eu sou professor de Matemática e Física e produzindo vídeos aqui também nesse canal para dar suporte aos alunos daqui do Japão e principalmente para os alunos do Brasil. Se você estiver chegando aqui pela primeira vez e gostar da aula em termos de didática e relevância do tema, não deixe de fazer a sua inscrição, deixe seu like nos vídeos que você mais gostar e também recomendar aos amigos para que mais alunos sejam beneficiados, uma vez que esse canal é totalmente gratuito, não é monetizado e ele tem a única função de atender às dúvidas dos alunos, beleza? Bom, então vamos aí à nossa questão de hoje. O número de soluções inteiras pertencente ao conjunto solução da inequação, aqui vai 3x menos 9 vezes x mais 6, sobre 2 vezes 3 também no denominador menor do que zero. Pessoal, então esse tipo de exercício eu sempre recomendo que vocês façam um gráfico. Sem o gráfico fica muito difícil de você analisar o exercício e consequentemente chegar à resposta. Eu vou resolver aqui o numerador. O numerador está assim: 3x menos 9 vezes x mais 6. Se você multiplicar isso aqui, o que vai acontecer? Olha só, vamos lá. 3x vezes x vai dar 3x ao quadrado. 3x vezes 6 vai dar mais 18x. Menos 9 vezes x vai dar menos 9x. Menos 9 mais 6 vai dar menos 54. Bom, vamos juntar os semelhantes, vai ficar 3x ao quadrado. 18 positivo com 9 negativo vai dar mais 9x. Menos 54. Tudo isso sobre 2 vezes 3 dá 6. Então, eu transformei essa equaçãozinha aqui, ou melhor, essa inequação, nessa fração aqui. Isso aqui tudo é menor do que zero. Agora, observe uma coisa, gente. Toda vez que der para você simplificar, você simplifica porque vai ficar muito mais fácil a sua resolução. Percebeu que todos os coeficientes aqui e o denominador são múltiplos de 3? Ora, então você divide todo mundo por 3. Se você dividir todo mundo por 3, vai ficar assim, ó. 3 dividido por 3 vai dar 1. Então vai 1x ao quadrado. 9 dividido por 3 vai dar 3x. Menos 54 dividido por 3 vai dar menos 18. E o denominador, 6 dividido por 3 vai dar 2. Menor do que zero. Então isso daqui vai ficar como? Vai ficar... Esse 2 aqui está dividindo, eu vou para lá multiplicando. Então... essa equação vai ficar assim: x ao quadrado mais 3x menos 18 menor do que zero. Bom, aqui ó, o primeiro passo eu sempre recomendo o seguinte: mesmo que seja inequação, você vai transformar ele numa equação para descobrir as raízes. Como é que eu faço? Então vamos lá: x ao quadrado mais 3x menos 18 igual a zero. Você utilizando forma de Bhaskara ou pelo método de soma e produto de raízes, você vai chegar no resultado de menos 6 e 3. Eu vou fazer um resuminho aqui de soma e produto. Ó, menos 6 vezes 3 dá menos 18. Menos 6 mais 3 dá menos 3, que é o oposto de mais 3 aqui na soma. Esse aqui, o coeficiente do x sempre é a soma, e o termo livre, termo independente, é sempre o produto das duas raízes. Tá? Agora, tem uma coisa, como eu disse, quando ela se apresenta assim, ó, você não precisa ter o trabalho de resolver as raízes por Bhaskara ou por soma e produto de raízes. Porque, olha só, você calcula as raízes independentemente aqui, uma da outra aqui. Ó. Então você faz assim: 3x menos 9 é igual a zero. Tem que dar zero. Passa o 9 para lá, vai ficar 3x igual a 9. O x está multiplicando,
vai para lá dividir. Então x igual a 3. Então eu já descobri uma raiz que é esse 3 aqui, ó, tá vendo? A outra é mais fácil ainda. Se você fizer x mais 6 igual a 0, você passa o 6 para o outro lado. X igual a menos 6. Também achei a outra raiz que é menos 6. Tá vendo? Então, eu fiz das duas maneiras exatamente para você assimilar bem, e quando aparecer uma equação do segundo grau dessa forma já desmembrada, você, ao invés de ficar fazendo Bhaskara ou coisa do tipo, já vai direto. Zera cada uma dessas equaçõezinhas aqui, você vai descobrir já as raízes diretamente. Bom, então eu achei as duas raízes. Gente, graficamente, eu agora vou explicar como é que funciona. O que ele quer saber? Ele quer saber quais são os números inteiros que, se você substituir aqui nessa equação, vai ser negativo, ou seja, vai ser menor do que zero. Então você vai fazer o seguinte: para eu enxergar essa pergunta, eu vou fazer aqui um gráfico utilizando o aplicativo do GeoGebra e vocês vão ver que facilidade que é. Então vamos lá. Bem, aqui está o gráfico. Primeiramente, eu tenho aqui o eixo cartesiano XY e vamos marcar as duas raízes aqui. Então, as duas raízes, uma raiz é menos 6 e a outra era 3, lembra? Então, marquei aqui as duas raízes. Agora, você vai fazer o gráfico. Olha só, o gráfico dessa equação do segundo grau, ela é uma parábola de concavidade voltada para cima. Por quê? Porque o A é positivo, lembra disso? Para quem não lembra de como fazer o gráfico, eu tenho uma playlist específica sobre equações de segundo grau. E lá eu tenho todo o material para você aprender como é que se faz um gráfico, tanto de concavidade para cima ou para baixo, os vértices de uma parábola, o máximo e o mínimo de uma parábola, enfim, eu tenho tudo sobre gráfico, então visitem lá que vocês vão ter bastante material de apoio para isso. Então aqui, olha, eu tenho já as duas raízes marcadas. Significa que a minha parábola vai passar dessa forma aqui, ó, passando por esses dois pontos. Então, a minha parábola é exatamente isso aqui, ó. Tá, então tá aqui, e essa parábola aqui é uma parábola real dessa função aqui. Então, agora, graficamente, o que ele quer saber? Ele não quer que a equação de segundo grau seja negativa. O que quer dizer isso aqui? Significa o seguinte, gente. Significa que aquela equação de segundo grau aqui é representada por esse gráfico. Se ele quer negativo, ele quer exatamente essa parte do zero para baixo, aqui, no y, olhando sempre no eixo y, veja onde que é negativo. Negativo daqui para cá. Ou seja, para o x igual a menos 6 e x igual a 3 para baixo é tudo negativo. Então qualquer valor, observe aqui, ó, qualquer valor que eu pegar no intervalo de menos 6 a 3 vai ser negativo, ó. Vai ficar olhando para baixo. Se eu pegar qualquer um desses valores, ele não vai atingir o gráfico na parte positiva, e sim só na parte negativa. Agora, se eu quisesse o positivo, eu pegaria fora desse intervalo. Ó. Se eu pegar, por exemplo, o 4 vai dar um positivo lá em cima. Vai encontrar com o gráfico lá em cima na parte positiva. Se for um número menor do que menos 6, menos 8, por exemplo, também vai dar positivo lá em cima. Entenderam? Então, valores do x maior do que 3 ou menor do que 6, o gráfico vai ser positivo. Valores entre menos 6 e 3 é negativo. Então eu tenho que escolher esse intervalo aqui, já que ele falou que quer a equação negativa. Então, ampliando aqui, quais são os valores inteiros entre menos 6 e 3 vai dar negativo. Agora, por que eu não posso pegar nem o menos 6 nem o 3? Porque se eu pegar esse valor vai dar zero. Ele não quer zero, ele quer abaixo de zero. O zero não está incluso. Se ele quisesse esses dois valores, ele faria menor ou igual a zero. Como ele disse que é menor, então só vou pegar esses valores inteiros dentro. Quem são esses valores? É o menos 5, o menos 4, o menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0, o 1 e o 2. Então eu só tenho esses 2, 4, 6, 8 valores. Então eu tenho 8 valores inteiros que satisfazem essa equação. Entenderam?
tá? Então voltemos agora ao nosso exercício e vamos para a finalização dele. Bem, então voltando aqui ao exercício, eu descobri então que eu tenho 8 soluções inteiras. Então é a alternativa C de casa. Entenderam, pessoal? Se alguém ficou com alguma dúvida, não deixe de escrever aí nos comentários ou pode me enviar inbox que eu vou ter o maior prazer em atender as dúvidas de vocês. Beleza? Por hoje é só. Eu deixo aqui um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, gente. Tchau!